Boa noite, meninas. Tudo bem? Tudo certinho? Rosana, seja bem-vinda. Boa noite. Rose, Kaila, Nicole, Fran, Aline, Rafa. Quase todo mundo aí. Quase todo mundo aí, né? Como é que estão? Passaram bem a semana? Tudo tranquilo? Assistiram o Grenal? Torceram? Não torceram? Bruna, tudo bom, Bruna? Ai, mesmo, Nicole? Ficou com raiva do Grenal. O que o Grenal te fez, Nicole? Só porque o Grêmio ganhou. Eu não sei se foi a Nicole que ficou com mais raiva ou se foi o Renato Gaúcho de ter saído da praia. Pois é. Isso são situações econômicas, menina Nicole. Existe uma pressão econômica muito grande para que o futebol retome, para que os patrocinadores voltem a ser vistos e por aí vai. A economia, existe uma economia gigantesca que funciona ao redor dos esportes, não só do futebol, né? E essa pressão econômica, política, financeira, ela está sendo cada vez mais presente nessas, nessas situações, tá? Então vamos ver se eu não esqueci de ninguém por enquanto na chamada. Aline, Bruna, Fran, Karine, Kaila, Nicole, Rafa, Rosana, Rose, Luana. Esqueci de alguém? Acho que não, né? Se eu esqueci, apita aí. Tá. Bruna, como é que tá a gravidez, meu bem? Tudo tranquilo? Tudo certinho? Tô dando uma enrolada, tá, meninas, pra ver se mais alguém aparece aí na aula. A Nayara tava online antes da aula começar, mas saiu, sumiu, se foi o disco voador. A Kelly às vezes tá presente, às vezes não tá. Não sei se a Kelly vai conseguir comparecer hoje. Que bom, Bruninha, que bom, show de bola. Muito bem, importante que esteja tudo bem, tudo tranquilo. Vai falando aí, Nicole, vai falando. Tá tudo no grupo do Whats, Nicole. Todos os temas de casa foram colocados lá no grupo. Dá uma olhada lá o que tu perdeu. Cheguei! Muito bem, cheguei chegando, né, Nayara? Então vamos lá, meninas. Mandei o WhatsApp aqui pra Kelly, ela leu. Vamos ver se ela responde pra eu. Tá digitando, tá digitando. Ela vai dar um nervoso no coração, vamos ver se ela vai levar muito tempo pra digitar. Mas
Bora lá. Semana passada, então, meninas, a gente falou sobre a questão do currículo. Passei para vocês, a gente deu uma... A pobrezinha da Kelly tá trabalhando aí nessa infeliz. É uma escrava, coitada. Tenho pena dela. Tem que ver um aumento de salário para essa moça. Então vamos lá. Na semana passada a gente falou de currículo, a gente analisou alguns currículos de vocês e eu dei algumas dicas para vocês alterarem ali nos currículos, né? Não sei se todos vocês conseguiram fazer. A Nayara e eu depois a Nayara me mandou aqui o currículo dela, a gente trocou algumas informações e tal durante a aula. Mais algumas pessoas também compartilharam, né? Ainda tem que refazer? Tranquilo, meu bem. Mais algumas pessoas compartilharam na aula passada os seus currículos aqui através do chat, a gente foi analisando simultaneamente. E aí a intenção hoje, meninas, é da gente linkar a relação do currículo de vocês com uma relação de entrevista, tá? Então, assim, se vocês estão buscando uma oportunidade diferente no mercado de trabalho, ou se vocês vão buscar essa oportunidade logo ali na frente, é importante que além do currículo de vocês estar bonito, bacana, bem formatado, que vocês também estejam bem preparadas para uma entrevista de emprego, ou para várias entrevistas de emprego, tá? Uma dica inicial que o prof quer dar para vocês é a seguinte: às vezes a gente está há muito tempo no mesmo emprego, né? Na mesma zona de conforto, tá? E aí a gente acaba tendo um certo bloqueio, uma certa restrição por participar de processo seletivo, tá? E aí o que acontece, tá, gente? Quando a gente começa a participar de processo seletivo, a gente está muito nervoso, a gente está despreparado, a gente não sabe o que vai ser perguntado, a gente não sabe o que a gente vai responder. Então é bem difícil, tá? Então, assim, salvo raras exceções, não esperem trocar de emprego logo na primeira entrevista, tá? Então, uma sugestão, tá, que eu dou para vocês é que se vocês estão preparando o cérebro de vocês para isso, para começar a mandar currículo para algumas vagas que vocês acham legal, começar a participar de processo seletivo, façam até 2 filtros, assim, tá? Um filtro de vagas que vocês acham legal, que vocês querem participar, que vocês têm desejo de entrar nessa empresa, e procurem algumas outras vagas que vocês não acham tão legal assim, que vocês não gostariam de participar daquela empresa ou algo do gênero, mas manda o currículo de vocês para participar do processo seletivo, sabe? Vai que chamam vocês para uma entrevista e aí vocês estão treinando vocês num processo seletivo, certo? O que acontece? Pode ser que vocês não passem nesse processo seletivo, pode ser que vocês passem. Se vocês passarem, vocês não acharem que é uma empresa legal de trabalhar, ou que o horário não é legal, ou que o salário não é legal, sejam sinceros com o recrutador. Digam, olha só, hoje o meu emprego me proporciona um horário de trabalho um pouco melhor, porque eu estudo à noite, ou o meu emprego paga um pouco melhor, enfim, tá? Traz essa sinceridade para o processo, que pode ser importante, tá? Agradece a oportunidade, agradece o tempo do recrutador, né? Para que isso fique tranquilo e para que vocês fiquem de portas abertas com aquela empresa e com aquele recrutador. Porque o recrutador ele pode passar, né? Daqui a pouco ele tá em outro emprego, ele tá em outra empresa, ele pega o currículo de vocês nessa outra empresa, essa fulaninha aqui eu já entrevistei lá aquela vez que ela tava lá, ela não quis lá, eu só perdi tempo com ela, né? Então tem que ter esse feeling também, de deixar a porta aberta com o recrutador, não só com a empresa. Então façam isso, tá, meninas? Se preparem para fazer isso, certo? Como é que vocês estão quanto a isso? Tá todo mundo bem? Tá todo mundo tranquilo? Alguém tá com a metralhadora aberta, tirando para todos os lados?
Tá ótimo, né? Legal, tá bem planejado com bastante tempo, então dá para deixar a pandemia passar com tranquilidade aí começar a procurar outras oportunidades, aí pode ser uma estratégia, tá? Começar a ver a partir de fevereiro, março do ano que vem, pensar nisso, né? A Bruna, né, Bruninha, você tem essa situação pessoal, claro, tranquilo, né, meu bem? Então, é isso aí. Planejando se mudar, muito bem. Montenegro, Montenegro, arrivederci, sayonara, goodbye, hasta la vista, tá? Bye bye, muito bem. Mais alguém quer comentar? Aline, Rose, Rosana, Kyla, Karine, Fran. Então tá, meninas. Então vamos lá. Algumas dicas que são importantes, tá? Muito bem, Rosana. Legal. Show. Karine tá tranquila. Tá. Ah, então, assim, algumas perguntas que são bem importantes e que a gente precisa ter a resposta na ponta da língua, tá? A primeira delas, né? E muito óbvia, mas que nem todo mundo se prepara para ela, né? É o que a pessoa sabe sobre a empresa, tá? Acho que lá funciona muito bem o recrutamento interno, né, Rosana? Acho que fico bem feliz com isso, assim. Porque, claro, é uma empresa grande que tem várias possibilidades, várias oportunidades. As pessoas. O que me deixa feliz é além de funcionar em termos de recursos humanos, mas é que as pessoas se preparam para essas oportunidades, né? Eu imagino assim que o setor de recursos humanos da empresa, quando abre uma vaga, ele consegue pensar assim: eu tenho a Rosana, eu tenho o Zezinho, eu tenho a Mariazinha, eu tenho o fulaninho que está preparado para essa vaga, então a gente pode fazer de fato uma seleção interna, como tu colocou ali, fazer prova, fazer dinâmica, fazer uma série de situações. É diferente de quando a gente abre a oportunidade internamente e aí a gente reúne lá o setor de recursos humanos, reúne gerência, reúne diretoria e a gente fica lá, cri, e não sai ninguém, sabe? Não tem ninguém preparado, ninguém buscou a oportunidade, ninguém se capacitou, enfim, tá todo mundo ali, sabe, naquela mesma vibe paradona e tal. Então eu percebo lá assim que você e os seus colegas, enfim, que a equipe da John Deere, ela estuda, ela se prepara, ela busca estar preparada para uma futura oportunidade melhor dentro da empresa, né? E essas oportunidades, elas ocorrem, então isso também é muito justo, assim, é muito bom, tá? Que legal, que bacana. Tem um sistema interno que funciona, né, Rosana? Assim, isso vem de uma multinacional, de uma empresa muito grande, que tem uma estrutura por trás muito forte e que consegue dar esse link, consegue dar esse suporte assim, para todos os funcionários, né? Porque é uma condição que daqui a pouco, por uma medição de talentos, eu posso daqui a pouco ter uma pessoa muito especial na unidade de Montenegro que pode ter uma oportunidade daqui a pouco em Horizontina, pode ter uma oportunidade em São Paulo, pode ter uma oportunidade na Argentina, sei lá, né? Então essa transição, essa transferência, ela também acontece e tem esses pontos aí funcionando muito bem. Então vamos lá, galera. A primeira então é o óbvio do óbvio, que é saber sobre a empresa que ele está indo participar do processo seletivo. Bom, nem todo mundo. Desculpa, nem todo mundo faz isso, nem todo mundo se prepara nesse tópico, nem todo mundo sabe sobre a empresa. E aí, às vezes, é muito fácil, tá na palma da mão, né? É fazer uso ali do smartphone, dar uma olhadinha no Facebook, no Instagram, no site daquela empresa, para saber um pouquinho mais da história daquela empresa, quem trabalha naquela empresa, o que aquela empresa faz, tá? E entra uma condição assim, o que atrai a pessoa na empresa, sabe? Às vezes a gente percebe assim que as pessoas elas saem
jogando currículo em qualquer lugar, tá? Então, tipo assim, a pessoa vai ali, faz um currículo, faz 200 cópias xerox dele e passa de porta em porta, de rua em rua, de empresa em empresa, deixando currículo. E aí não sabe nem onde é que tá deixando, o que a empresa faz, por que gostaria de trabalhar ali, se tem alguma função naquela empresa que tenha a ver com o que a pessoa quer, né? Ou às vezes a gente recebe currículo em que justamente lá no objetivo, assim, a pessoa lista 4, 5, 6 objetivos que não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? Vai de mecânico de avião a repositor de supermercado, assim, para ser bem prático com vocês, tá? E aí fica muito distante as coisas, tá? Então saibam sobre a empresa, pesquisem sobre a empresa, tá? E aí logo vocês já vão ter a outra resposta, que é a resposta do porquê que a pessoa quer esse trabalho. Quando a gente encaminha um e-mail direcionado, então assim, eu vi lá que tem uma vaga na John Deere para auxiliar de mecânico. E eu tenho a ver com essa profissão, com esse perfil, eu me qualifiquei, eu tenho experiência, fica muito mais fácil de eu responder a pergunta do porquê que eu quero esse trabalho, como que eu me enquadro nesse trabalho, tá? É diferente de quando como eu brinquei com vocês, eu abro a metralhadora e saio atirando para todos os lados. Eu nem sei para qual vaga eu tô indo me candidatar, o que eu tô indo fazer naquela empresa, tá? Tem duas muito clássicas, né, meninas? Que são os pontos fortes e os pontos fracos das pessoas, tá? As pessoas têm... Já te respondo, Aline. As pessoas têm dificuldade em responder essa questão de ponto forte e de ponto fraco. Então, assim, pensem sobre isso. Pensem sobre o que vocês fazem bem, tá? É uma questão de relacionamento, é uma questão de comunicação, é uma questão de trabalho em equipe, é uma questão de produtividade, tá? De produção, de relacionamento interpessoal com os colegas. Tenham isso fresco na memória de vocês, tenham isso sabido na memória de vocês, tá? E os pontos fracos também, tá? Então, assim, às vezes as pessoas têm o hábito de dizer lá na questão do ponto fraco, eu sou muito perfeccionista, tá? Olha só, buscar a perfeição não significa que é um ponto fraco. Ele passa a ser um ponto fraco a partir do momento que aquele excesso de perfeição ele atrapalha o rendimento das tarefas. Então, assim, eu faço a mesma tarefa 2, 3, 4, 5 vezes para ter certeza de que está feita, bem feita, super feita, mega feita, entendeu? Linda e maravilhosa. E aí eu acabo atrasando a entrega de outras tarefas. Então, esta perfeição, ela é um ponto fraco. Agora, buscar a perfeição, fazer bem feito as nossas tarefas, não é um ponto fraco, pelo contrário, né? É um ponto forte. A gente diz até em certos momentos que é o mínimo que a gente espera das pessoas, tá? Mas tenham essa situação. Quais são os pontos fracos de vocês? Aline pergunta: Sor, tenho uma dúvida. Quando a vaga pede pretensão salarial, o que colocar? Buenoche. Seguinte. Aqui, Aline, tem uma dica muito importante, muito valiosa, que é assim, ó. Procura dentro da tua rede de amigos, dentro da tua rede de conhecidos, descobrir, ai meu Deus, ai sono, descobrir alguém que trabalha ou já trabalhou nessa empresa recentemente, né? Que já trabalhou recentemente nessa empresa. Não adianta ter trabalhado lá em 2005, tá? São 15 anos, a relação salarial mudou muito. Mas procura não, é que aí que tá, Nicole. Eu não quero uma frase bonitinha, remuneração compatível com a função. Eu quero saber quanto que a pessoa quer ganhar, entendeu? Então procura saber alguém que já trabalhou ali recentemente ou que trabalha ali que possa te dar uma base salarial, tá? Não tendo essa base, Aline, aí o interessante é dar um Google, tá? Dar um Google na base salarial da profissão, tá? Para entender se é 1.800, se é 2.000, se é 2.500, se é 3.000, por aí vai. Por quê? Por que eu quero um número, tá, Nicole?
Porque eu fiz essa pergunta para uma seleção de gerente e eu tive pessoas que pediram 10 mil reais e eu tive pessoas que pediram 3 mil reais. Então, assim, a pessoa que pede 10 mil reais, às vezes ela pode estar muito longe daquilo que a empresa quer pagar, daquilo que a empresa paga para a função, tá? E aí, já na leitura do currículo, tu já descarta. Porque eu não vou chamar a Nicole para o processo seletivo de gerente se ela quer 10 mil e eu pago 5 mil. Certo? Ah, ela tá, desculpa o palavrão, tá? Ela tá numa merda, ela tá numa pior, ela precisa de dinheiro, ela veio pra seleção, ela foi escolhida, ela topa os 5 mil. Em 2 meses, 3 meses, ela tá enchendo meu saco querendo aumento. Vou ser bem sincero com vocês, tá? Então tem que ser o número. Bruna, a combinar seria uma resposta adequada? Não. De novo, Bruninha, se no anúncio da vaga pediu a pretensão salarial, é porque a gente quer saber valor. Quando a gente coloca no nosso currículo pretensão salarial a combinar, tudo bem, tá? Tudo bem. A vaga não pediu, mas eu coloquei, certo? Tudo bem. Agora, se a vaga pediu, eu preciso ter uma resposta numérica, ok? Numérica. Aline, já vi vaga para enviar o currículo por e-mail com a pretensão salarial. Daí tu fica com medo de colocar besteira. É isso aí, Aline. Exatamente. É essa besteira que a gente tá falando, entendeu? Porque tu lembra, Aline, que vaga era? Dá um exemplo de vaga, só pro prof poder pensar num exemplo para dar para vocês. Ótimo, perfeito. Setor administrativo da Unimed, tá? Respondam para mim, gurias, rapidinho. É uma palavra. Setor administrativo da Unimed, ganha bem ou mal? Nicole acha que ganha mal. Rosana acha que ganha bem. Aline não faz ideia. Mal. Tá. Acho que ganha mal. Bom, a Rafa acha que ganha bem. Ok, tá. Primeira coisa, tá, gurias? Essa resposta, essa pergunta e essa resposta, ela é muito subjetiva, tá? Ganhar bem ou ganhar mal depende do padrão de vida de cada um de vocês, certo? Então, assim, mas a Bruna tá muito inteligente hoje. Isso aí, Bruninha, show de bola. Mas vamos lá. A Rafa disse que ganha bem, tá? Vou pegar a resposta da Rafa e a Rafa como exemplo para essa situação, tá? A Rafa trabalha hoje como auxiliar administrativo de uma imobiliária, né, Rafa? Então a Rafa, lá como auxiliar administrativo da imobiliária, a Rafa ganha R$ 1.150. Tá? A Rafa ganha R$ 1.150. Se, usando a mesma nomenclatura de cargo, o auxiliar administrativo da Unimed ganhar R$ 1.400, R$ 1.450, para ser mais exato, são R$ 300 a mais do que a Rafa ganha como auxiliar administrativo da imobiliária, certo? Então aqui a Rafa vai estar enxergando que ganha bem, porque são R$ 300 a mais que ela, na mesma nomenclatura de função. Não significa fazer as mesmas tarefas, mas a mesma nomenclatura de função, certo? As tarefas estão atreladas a cada perfil empresarial. Aí a Bruna entra de voadeira no assunto e diz assim, mas provavelmente tem benefícios que compensam. Então, assim, hoje, muitas empresas com uma estrutura legal, elas
investem em benefício para o colaborador. E às vezes o salário em si, ele não é um salário tão alto. Então, se a gente considerar esse exemplo que a gente está puxando aqui da Aline, que é o setor administrativo da Unimed, a faixa salarial é essa, tá, gente? R$ 1.200, R$ 1.300, R$ 1.400 inicial. Né? Só que vai entrar uma relação de um plano de saúde, Unimed, obviamente, né? Um vale alimentação, exato, um vale alimentação legal. Daqui a pouco um desconto na farmácia, daqui a pouco, sei lá, um vale cultura, que é um benefício que não é muito utilizado no Brasil ainda, mas ele existe, tá? Então ali vai atrelando essas situações, tá? A Unicred é um banco atrelado à Unimed, atrelado à federação da Unimed, né? Mas tem plano de carreira próprio, tem gestão própria, tudo completamente diferente. E aí, Bruna, vai uma informação importante. Como a Unimed, ela é uma rede, tá? É uma federação, é uma rede, mas são empresas diferentes, Unimed, Vale do Caí, Unimed, Vale dos Sinos, Unimed, Porto Alegre, Unimed, Serra. Essa variável de salário ela é muito grande, essa variável de benefício ela é muito grande em relação a cada uma dessas Unimeds, tá? E aí a gente tem, meninas, uma característica muito peculiar aqui no nosso caso de Unimed Vale do Caí, porque ela atende aí uma abrangência provavelmente aí em torno de 20 municípios. Então, daqui a pouco, vamos pegar uma base de R$ 1.400 de salário. Para Montenegro, pode ser que seja um salário razoável para o auxiliar administrativo. Agora, daqui a pouco, se a gente considerar para Tupandi, é um bom salário. Se a gente considerar para Feliz, que tem um escritóriozinho da Unimed lá, é um excelente salário. Porque o comércio paga R$ 1.100 na Feliz ou R$ 1.050 na Feliz, sei lá, entendeu? O prof está chutando. Então, também existe essa gama, também existe essa estrutura. Esse exemplo da Bruna, de R$ 800 de vale alimentação, é uma estratégia utilizada hoje, gente, por várias empresas, tá? Por várias empresas. Porque quando eu contrato uma pessoa que tem família, tá? Quando eu contrato uma pessoa que tem família, e eu dou para ela um benefício de vale alimentação de R$ 800, de R$ 1.000, de R$ 1.200, significa tirar do peso econômico da família dela o supermercado. E aí calculem o quanto uma família com 3 pessoas, com 4 pessoas, gasta no supermercado, né? Consome no supermercado. Então, ao invés de eu pagar um salário maior, né? Imagina assim, R$ 1.400 salário, se eu botasse 800 de salário aqui dentro, eu iria para R$ 2.200 salário. Né? Mas não, eu prefiro pagar R$ 1.400 salário e todos os impostos que estão atrelados a esses 1.400, INSS, FGTS, imposto de renda, toda essa relação que está atrelada aqui dentro desse valor dos 1.400, e pegar os outros 800 que não tem INSS, que não tem imposto de renda, que não tem fundo de garantia, que não tem 13º, que não tem férias, e jogar para o vale alimentação. Tá? Então, assim, nessa linha, o Santander faz isso. Né? O Santander pagava um tempo atrás, Bruna, por exemplo, R$ 800 de estágio, né? 6 horas, mas pagava R$ 1.200 de vale alimentação para o estagiário. Então, se o estagiário somasse o vale alimentação com o salário, dava R$ 2.000 de estágio. Tá? E aí você imagina um adolescente lá de 17, 18, 19 anos fazendo um estágio no Sicredi, ganhando R$ 1.200 de vale alimentação. Era o rei do salgadinho e da Coca-Cola no supermercado, entendeu? E era a estratégia do banco, da empresa, para reduzir essa relação de custo, tá? Então, a empresa faz isso, a empresa sobe o vale alimentação, sobe o benefício e estagniza, trava, tranca, mantém
um patamar de salário um pouco menor, né? Mas se a gente considerar para uma pessoa, voltando no raciocínio, que tem família, acaba sendo interessante esse vale alimentação gordinho, tá? Então isso é importante, certo? Então tomem cuidado com isso. Não, o Sicredi, Nayara, é uma instituição fantástica em termos de estrutura, de ambiente de trabalho, de remuneração, de plano de benefício, de plano de cargos e salários. Tá? E nos últimos anos se tornou uma das empresas mais cobiçadas pelos jovens do Rio Grande do Sul para trabalhar. Tá? E assim como a Unimed, o Sicredi também é uma situação de que ele tem vários blocos, né, de empresa, né? Então tem o Sicredi Pioneira, tem o Sicredi Vale, tem o Sicredi Vale tem o Sicredi Missões, tem o Sicredi Ouro Branco e por aí vai. Então tem vários Sicredis, mas existe uma federação do Sicredi que fica em Porto Alegre, que coordena, que gerencia, que dá as diretrizes dessas Sicredis, mas é uma instituição financeira muito boa de trabalhar, excelente de trabalhar, tá? Se vocês tiverem a oportunidade de participar de um processo seletivo para estágio no Sicredi, alguma coisa assim, por favor, abracem. Eu tive um caso uma vez, Nayara, de uma aluna do técnico de administração que era jovem aprendiz, eu acho, do Sicredi, acho que não era estágio no Sicredi. E ela odiava, porque ela trabalhava ali na frente atendendo os clientes ali, ajudando no caixa eletrônico, né? E a turma inteira queria matar ela, a turma inteira queria matar ela. Porque a turma toda queria estar no lugar dela, entendeu? De trabalhar lá no Sicredi, uniformezinho do Sicredi, não sei, sabe quando se cria uma ilusão, assim, se cria um ambiente, um clima no ambiente, né? Sim, um sonho, isso, né? E aí a menina tava vivendo esse sonho que os outros colegas da turma queriam viver e não tava aproveitando o sonho, né? Então tem essa relação. A festa de final de ano diz que é muito bonita e tudo mais, a empresa investe nesses pontos nos colaboradores. Por falar em festa de final de ano, ontem eu vi uma situação bem peculiar, bem interessante, de um cidadão no Brasil aí, tá? Brasil afora, que que estava na festa da empresa em 2018, se eu não me engano. E ele acabou tomando umas canjibrina a mais e passou a mão nas nádegas de uma colega, tá? E aí depois da festa a empresa demitiu o colaborador por justa causa, tá? E aí então ele estava com um processo trabalhista para fazer a reversão da justa causa, né? Para ter direito lá ao fundo de garantia, 13º, multa de 40%, aquela coisa toda. E o juiz, né, que julgou a causa em primeira instância, manteve a justa causa em prol da empresa, né, uma vez que a festa tinha sido paga pela empresa, era uma confraternização da empresa, era tipo assim, era um pós-horário de trabalho. O juiz considerou que mesmo não tendo a obrigação do trabalho, não estando com o registro ponto correndo, o cidadão deveria manter o decoro, a educação, a postura profissional, né, frente aos colegas de trabalho, e que ele faltou com respeito ao colega e que foi um ato de assédio sexual ao colega e que mantinha então a demissão com justa causa, tá? Também achei mais do que justo, né? Mas só para mostrar assim o quanto o brasileiro é retardado, né? Que faz a cagada que faz e ainda tenta entrar com processo trabalhista para reverter a justa causa, tá? Meninas, até aqui alguma dúvida, alguma pergunta sobre o conteúdo? Tá? Então, retomando, certo? Tenham na ponta da língua de vocês os pontos fortes e os pontos fracos
de vocês, certo? Outro ponto que é importante da gente saber nesses momentos de entrevista de emprego, tá? Claro que isso aqui é uma condição, é uma pergunta, né, estratégica, é uma pergunta para quando a gente já tem uma carreira profissional, quando a gente está observando alguns cargos de liderança, de gestão, algumas oportunidades nesse sentido, mas que podem ocorrer também para cargos auxiliares, tá? Que diz respeito à conquista profissional, né? Então, assim, qual foi, quais são as suas maiores conquistas profissionais? Então, também é interessante da gente saber quais foram as situações que nos levaram a essa conquista, quais são as tarefas que a gente estava envolvido nesse processo, as ações que a gente tomou, qual foi o resultado prático disso para a empresa, tá? Então, assim, pegando o caso da Nayara, por exemplo, que trabalha dentro de uma empresa, né, dentro de um supermercado, né, o supermercado tem muito ali que vocês trabalham muito focados com a questão do hort, né, Nayara? A gente acaba tendo muito a questão da quebra, da perda, né? A fruta estraga, né? Ou na hora de passar na balança, era uma laranja de suco, passou por laranja do céu, passou por laranja do umbigo, sei lá, né? E aí quando a gente faz lá a contagem, tá faltando um determinado tipo de laranja que sumiu, que na verdade passou pelo caixa, mas passou com o código errado. O colega da balança pesou errado, ou o caixa, se tem balança no caixa, pesou errado, tá? Então, assim, daqui a pouco a Nayara consegue pensar numa metodologia, numa estratégia, numa ferramenta que consegue reduzir em 30% a perda de produto, a quebra de produto dentro da linha do hortifruti da empresa lá que ela trabalha. Então, claro, isso é uma conquista profissional, né? Então, assim, saber contar essa história, saber como que isso aconteceu, saber quais foram as ações que foram tomadas, saber qual foi o resultado final disso, a adaptação que isso trouxe na empresa, a melhora de resultado financeiro que isso trouxe para a empresa, é muito importante. Ou, daqui a pouco eu trabalho num lugar que tem. Pegar o caso da Rafa lá que trabalha na imobiliária, daqui a pouco a imobiliária acaba tendo um índice de inadimplência muito alto, né? Então, o inquilino tem até o dia 10 para pagar o aluguel e quando chega no dia 10 a gente tem lá 60% dos inquilinos só pagaram, os outros 40% ainda não pagaram. E aí, claro, vai passando o mês, dia 11, dia 12, dia 13, dia 14, dia 15, o pessoal todo mundo paga, mas todo mundo paga, né? 90%, sei lá, não sei, Rafa, me ajuda aí. 99% das pessoas pagam, né? Então, assim, a Rafa foi lá e pesquisou e leu e desenhou um processo e executou e conseguiu fazer com que as pessoas pagassem o aluguel até o dia 10, né? Então, sei lá, uma coisa simples. Do dia 5 ao dia 8, a gente manda SMS para todos os inquilinos, para todos os clientes da imobiliária, lembrando que dia 10 vence a fatura. Dia 10 é o último dia para pagar o aluguel. Se você já pagou o seu aluguel, por gentileza, desconsidere esse SMS, né? Então, dá um start no cérebro, tem que pagar o aluguel, esqueci de pagar essa conta, não sei o que e tal, por aí vai, tá? Então, tem essa condição. Controlar a quebra é mais fácil até por causa das câmaras de armazenamento, mas isso de passar o código errado no caixa acontece demais. Os jogadores e as meninas precisam dar um visto na etiqueta antes de registrar. Segundo os gestores, isso ajuda a manter os códigos correspondentes com os produtos. Mas nem sempre funciona. Muitas vezes se pega o erro. Nem sempre o caixa sabe qual é o produto certo, né? Lá no Momba, a gente está etiquetando as frutas com o código para facilitar, porque a pesagem é no caixa, né? Então isso tem ajudado bastante, assim. O que a gente pega às vezes são alguns clientes malandros mesmo, assim, né? Que tentam enganar a pessoa do caixa.
Ontem eu acho que aconteceu com um cliente com um colega, que o cara tava levando chicória e queria passar por alface, né? E aí o cara ainda disse pro colega que nem sabia o que era uma chicória e que ele não comia chicória. Daí o cara disse, bom, isso aqui não é uma alface, né? Então tem essa condição, tá? A gente tá etiquetando lá, Bruna, justamente porque tem muito tipo de laranja, às vezes a maçã também o pessoal confunde, então a gente tá etiquetando, tá? Pô, Rafa, um índice bem legal, né? Conferindo hoje no mês 12 de 2019, dos 173 imóveis, apenas 13 haviam atrasado. Então, 13 dividido por 173 vezes 100, 7% só, Rafa. Ah, que legal, muito, muito bom isso aí. Parabéns, parabéns para a empresa pelo padrão dos clientes que está tendo. Show de bola, tá? Então saibam disso, tá, meninas? Saibam quais foram os pontos que vocês conquistaram na carreira profissional de vocês, qual foi o resultado disso, as ações que vocês tomaram, tá? Outra pergunta que é muito clássica, tá, meninas? É aonde você quer estar daqui 1 ano, daqui 2 anos, daqui 5 anos, daqui 10 anos, tá? Então, assim, uma condição que é importante que quando eu estou fazendo entrevista em uma empresa que eu sei que existe um plano de carreira, que existe uma possibilidade de crescimento futuro, é legal de trazer essa condição. Eu quero crescer nessa empresa daqui 5 anos, eu quero ser engenheiro, chefe, líder de produção da John Deere, né, Rosana? Então tem que ter essa resposta pensada, planejada. Algumas empresas perguntam, nem tanto, depende muito do perfil. Se a pessoa está se candidatando a outras vagas em outras empresas, tá? Isso depende muito do time que a gente tem para fazer a contratação, tá? Então, às vezes as empresas levam 30 dias, 40 dias, 50 dias para repor um profissional. Então, saber se esse profissional está participando de outros processos seletivos pode ser interessante, porque às vezes a gente consegue acelerar algumas decisões junto à diretoria das empresas, tá? A clássica pergunta, né, meninas, por que a pessoa foi demitida do último emprego, né? Então, assim, sejam sinceros, sejam honestos, falem a verdade, por que vocês foram demitidos, tá? Porque muitas vezes a gente vai em busca de informação com outras pessoas, com outros colegas, alguém que conhece um periquito, que vai contar uma história sobre vocês, isso pode pegar mal. Então saber bem assim por que vocês foram demitidos é importante, tá? E uma última pergunta que é feito, e aí claro, depende muito depende muito do perfil, tá? Do currículo, óbvio, tá? Mas às vezes quando as pessoas mandam um currículo, tem umas lacunas assim no currículo, tem uns espaços, sabe? Tipo, a Bruna trabalhou lá na empresa X de 2015 a 2017 e depois em 2019 ela trabalhou de março a dezembro na empresa Y. Daí eu vou perguntar, Bruno, o que aconteceu aqui de 2017 a 2019? Você não trabalhou? Você foi fazer uma viagem internacional? Você foi treinar o seu inglês? Você desistiu da vida? Então assim, o que aconteceu, tá? Vou pegar a Bruna agora como exemplo real da vida real. A Bruna, eu acho que tá vivendo isso agora, né, Bruna? A Bruna vai ter esse gap, ela vai ter essa lacuna no currículo dela e ela vai resolver isso com uma palavra chamada maternidade, né? Então, assim, a Bruna tá tirando um período para ela viver essa alegria, viver esse momento, viver essa dádiva, né, de ser mãe. Então, assim, daqui 6 meses, daqui 1 ano, não sei qual é o planejamento da Bruna, mas quando a Bruna voltar para o mercado de trabalho, a Bruna vai ter essa lacuna. E vai ser uma resposta muito simples de ser dada, né?
Eu aproveitei ali 2020, vamos dar um migué, né, Bruno? Eu aproveitei a pandemia de 2020 pra engravidar, pra ser mãe e tudo mais, entendeu? Já bota a pandemia no meio, já diz que tá e tal, e aí pã, e pum, e sou mãe, tô muito alegre, muito feliz e coisa arada. Na verdade, sim, a Bruna vai dizer, né? Olha, eu saí lá da empresa e tal, e aproveitei esse momento, junto com o meu companheiro, com o meu esposo, para a gente ter o nosso primeiro filho. E agora eu estou retornando para o mercado de trabalho, a criança já está crescidinha, já está na creche, não sei o que e tal, papapá. Então eu me senti preparada para voltar para o mercado de trabalho. Porque é um ponto importante, tá? Exato, Bruno, é isso aí, entendeu? Eu preenchi esse espaço estudando, perfeito, Bruno. Bah, sim, ó, show de bola, resposta redondinha, perfeita, maravilhosa, tá, Bruninha? Então tá bem bacana, certo? E essa, galera, é uma pergunta que vai acontecer nas próximas entrevistas em 2021, tá? O que que você fez na pandemia, entendeu? Porque tem muita gente aproveitando esse momento, uh, tem muita gente aproveitando esse momento para se qualificar, para fazer curso, para se preparar para outras atividades. E tem gente que tá só no grenalzinho, no shopping, na vida louca, sem se qualificar, sem fazer mais nada, tá? E tem essa galera como nós que seguiu estudando, que seguiu trabalhando, home office, direto na empresa mesmo, enfim. Então tem essas duas condições aí que são importantes da gente estar ligado nesse pulo aí, certo? Dúvidas, perguntas sobre a aula de hoje, meninas? Diga, Bruninha, sobre a aula passada. Ok, Bruno, ok. Tranquilo. Diga qual é a dúvida então do vídeo.